Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Ministério Público de São Paulo deflagrou a Operação Fim da Linha, visando cumprir 4 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão contra dirigentes das empresas de ônibus Transwolf e Upbus, suspeitos de suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. As ações se estendem pela capital, a Grande São Paulo e cidades do interior paulista, na sede da Transwolf. Foram apreendidos diversos armamentos, incluindo fuzis e revólveres, além de quantias de dinheiro em espécies e joias. A Justiça de São Paulo determinou também que a SP Trans, estatal de transporte coletivo da capital, assuma imediatamente a operação das linhas interestaduais pelas empresas Transwolf, atuante na Zona Sul, e Upbus, responsável por linhas na Zona Leste. Nas últimas semanas, a empresa teve um atraso de mais de 2 horas em uma das linhas operadas pela Transwolf e causou revolta de passageiros no terminal Varginha 2º, que danificaram equipamentos. Juntas, as empresas Transwolf e Upbus transportam cerca de 15 milhões de passageiros por mês. As decisões também determinaram o bloqueio de bens dos investigados, totalizando quase 600 milhões de reais. Os dirigentes das empresas devem se afastar dos cargos e 5 deles, ligados a Upbus, serão submetidos a medidas cautelares, incluindo a proibição de frequentar a empresa ou deixar a cidade sem autorização judicial prévia. A operação, conduzida pelas polícias civil e militar, Receita Federal e pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica, é resultado de quase 5 anos de investigação no Grupo de Combate ao Crime Organizado. Durante esse período, promotores reuniram indícios de que as empresas eram usadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes, seguindo suspeitas que remontam aos anos 1990, quando parte do sistema de transporte público era operada por perueiros clandestinos. De acordo com o MP, em 2003, quando a Prefeitura de São Paulo transferiu a operação das linhas para a iniciativa privada, a Transwolf teria começado a exercer influência. A Upbus, por sua vez, é apontada como tendo integrantes da cúpula do PCC em sua direção. A operação contou com um grande efetivo, o maior já usado em uma operação do Ministério Público até hoje, e envolveu 340 policiais militares, 106 viaturas, 43 agentes da Receita Federal e 64 membros do MP, além de 2 agentes do CAD. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou logo depois das 13 da tarde desta terça-feira, dia 9 de abril, o decreto que oficializa a intervenção sobre as empresas de ônibus Transwolf na Zona Sul de São Paulo e Upbus, que opera na Zona Leste. A intervenção foi determinada pela Justiça, que atende o pedido do MP. Com isso, a partir de agora, as companhias passam a ser comandadas provisoriamente pela Prefeitura por meio de interventores da SP Trans, gerenciadora do sistema de linhas da capital paulista. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, as operações continuarão normalmente, assim como os compromissos das companhias. Sendo assim, o prefeito disse que os passageiros e fornecedores não devem se preocupar. A intervenção envolve ônibus, todas as linhas, garagens, bens e, no caso da Transwolf, a futura operação do Aquático SP, na represa Billings, e os projetos pilotos da eletrificação da frota, já que a empresa reúne os testes de homologação de novos modelos de ônibus elétricos. Escolhido para substituir um monotrilho que nunca saiu do papel, o BRT-ABC, corredor de ônibus rápidos elétricos entre a cidade de São Paulo e a região do ABC Paulista, deve entrar em operação até o final de 2025. A promessa foi feita na tarde desta segunda-feira, dia 8 de abril, pelo governador Tarcísio de Freitas em visita à cidade de Santo André, que faz aniversário. Além de Santo André e São Paulo, o sistema vai atender a cidade de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
O meio de transporte em ônibus de maior capacidade que os ônibus comuns foi escolhido em março de 2021 pelo então governador João Doria e pelo então secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, para substituir um monotrilho que custaria R$ 7 bilhões em valores corrigidos e tinha sido prometido para 2018, mas que nunca saiu do papel. O BRT-ABC, que vai custar em torno de R$ 1 bilhão, integralmente bancado pela iniciativa privada, tinha sido prometido por Doria e Baldi, para começar a funcionar parcialmente no fim de 2022, com trecho total em 2023, mas as licenças ambientais demoraram a sair. Tarcísio de Freitas também lembrou que o sistema que vai usar um tipo de veículo chamado e-Trol, que une as tecnologias trolebus e ônibus à bateria, ainda enfrentou uma contestação judicial que foi destravada pelo STF. O BRT está em obra. Tínhamos uma questão judicial para ser resolvida. Ela já foi superada. Era a questão da antecipação do contrato mediante a novos investimentos. A obra está em bom andamento. Talvez final do ano que vem possamos ter esse BRT operando, disse o Tarcísio de Freitas. O partido político Solidariedade contestou o fato de o BRT-ABC ser concedido sem licitação junto com as demais linhas intermunicipais da região. O STF entendeu, no entanto, que a concessão é legal porque se trata da prorrogação de um contrato de 1997 da empresa Metra pelo corredor do trolebus ABD, em troca de investimentos. O contrato foi prorrogado até 2046 e engloba 22,6 bilhões de reais. As obras da fase 1 de São Bernardo do Campo já foram quase concluídas e da fase 2 tiveram início. O BRT-ABC terá 17,3 quilômetros entre o centro de São Bernardo do Campo, passando por Santo André, São Caetano do Sul, terminal Tamanduateí em São Paulo e no terminal Sacomã, também em São Paulo. A chinesa Zhongtong deve começar este ano com atraso a entrega de 35 ônibus articulados elétricos para o BRT Metro Mondengo, em Coimbra, em Portugal. As primeiras unidades para testes deveriam ter sido entregues em dezembro de 2023. Cada ônibus tem 18,5 metros de comprimento, capacidade para 135 passageiros, dos quais 54 sentados. O modelo possui bateria de 257 kW a bordo e haverá 6 pontos de carregamento ao longo do percurso do BRT, bem como durante a noite na garagem. O BRT Metrô Mondengo é um sistema interurbano de 42 km de extensão que está em implantação. As obras devem ser concluídas integralmente em 2025. Grande parte do trajeto será pela conversão de uma linha ferroviária regional, o chamado ramal de Lausanne para Serpins, que foi encerrada em 2010. Serão 42 estações. No centro da cidade, a distância média entre as estações é de 490 metros, com ônibus elétricos circulando a cada 5 minutos nos horários de pico. Segundo o governo de Coimbra, todo o sistema foi originalmente planejado para ser realizado como um sistema ferroviário de VLT, mas por causa do alto custo levaram a decisão de implementá-lo como uma solução de BRT após anos sem nada sair do papel. A rede de transporte coletivo urbano Ribeirão Mobilidade realizará um teste com um ônibus elétrico fabricado na China a partir desta segunda-feira, dia 15 de abril. O veículo, que já está na cidade, passou por vistoria nesta terça-feira, dia 9 de abril, por representantes da Prefeitura de Ribeirão Preto e da RP Mob. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, destacou que o ônibus Rigger modelo Azuri A12BR é 100% elétrico e possui uma eficiente capacidade de carga. Além disso, o veículo conta com telas de informação em toda a sua carroceria para fornecer informações adicionadas aos passageiros. O coletivo também possui 9 câmeras de segurança que são monitoradas pelo motorista durante o trajeto, e as imagens podem ser transmitidas para as centrais através de ondas de informação. O ônibus elétrico chinês possui ar-condicionado ecológico, Wi-Fi, conectores USB para celulares e vidros com tratamento ultravioleta. Ele é alimentado exclusivamente por baterias e possui autonomia reforçada, com um tempo de recarga de até 3 horas.
O veículo será submetido a testes alternados no itinerário da linha 902 Norte-Sul 2, que liga a região norte do a região norte até o Ribeirão Shopping. Esses testes fazem parte dos esforços da cidade para promover a mobilidade sustentável e buscar soluções mais eficientes para o transporte coletivo. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Transportes e Mobilidade Urbana, a CETRAN, como parte do projeto de eletrificação da frota, autorizou o empenho de mais recursos financeiros para empresas do sistema de transporte coletivo da capital. A atendida desta vez é a Metrópole Paulista, detentora do contrato do Grupo Local de Articulação Regional, o lote AR3. A CETRAN autorizou o empenho de recursos no valor de quase 16 milhões de reais para a empresa. Esta é a quarta autorização concedida pela CETRAN, Gilmar Miranda. A Ambiental foi atendida num primeiro despacho com um subsídio no valor de 43 milhões de reais e, na ocasião, a Aviação Campo Belo também foi autorizada a receber 19 milhões de reais. No segundo despacho, a Mob Brasil teve empenho autorizado de quase 16 milhões de reais. Na terceira publicação, as beneficiadas foram as empresas Ambiental, mais uma vez, com valor de 19 milhões de reais, e a Express Transportes, com 17 milhões de reais. Na soma de todos os empenhos liberados até o momento, a Prefeitura já autorizou cerca de 132 milhões de reais no projeto de eletrificação da frota. Estes recursos financeiros transferidos pelo município serão utilizados pelas empresas operadoras para cobrir a diferença de valor na compra de um veículo elétrico e seu modelo correspondente na versão diesel. Essa diferença de custo foi definida em portaria conjunta da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e a Secretaria da Fazenda, que publicaram uma tabela de referência para balizar a subvenção. No início desse ano, o prefeito Ricardo Nunes publicou um decreto definindo regras claras para a liberação de subsídios nos investimentos da eletrificação na frota do sistema de transporte da capital paulista. Para definir o plano de subvenção, as empresas operadoras, a Prefeitura considerou alguns condicionantes, como o preço dos veículos elétricos, que é em média 4,3 vezes superior aos ônibus a diesel. Pelo modelo definido, a Prefeitura realizará uma transferência de capital no montante referente à diferença entre os valores dos ônibus elétricos e seus equivalentes movidos a diesel. Este valor corresponde a cerca de 5,5 bilhões de reais, entre operações de crédito externo e interno e recursos do Tesouro Municipal, ficando as concessionárias responsáveis pelos 2,4 bilhões de reais restantes. As empresas de ônibus permanecerão investindo um montante equivalente aos ônibus a diesel, ficando ainda responsáveis pelos investimentos na infraestrutura de carregamento elétrico. O grupo SHC, também da JAC Motors, apresenta nesta quinta-feira, dia 11 de abril, uma nova linha de ônibus elétricos da fabricante chinesa para o mercado brasileiro. Com a marca Ankai, o grupo oferece diferentes versões do modelo: o OE6 Micro de 6 metros, o OE Mini de 8 metros, OE10 Mid, o Micrão de 10 metros e o Urbano tamanho padrão de 12 metros de comprimento. Os veículos de estrutura monobloco possuem piso baixo na porta de entrada e na porta do meio, com a maior parte dos equipamentos posicionados na parte de trás. Os modelos são no tipo de carregamento plug-in. De acordo com o diretor de operações da Ankai no Brasil, Wagner Rigon, os modelos da marca são em torno de 2 toneladas mais leves que os demais ônibus elétricos no Brasil do mesmo porte. Como estratégia, inicialmente para o Brasil foram trazidos ônibus com 12 metros para baixo, com o objetivo de atender aos segmentos que hoje possuem mais carência de modelos elétricos, em especial micros e mídios para sistemas alimentadores e de linhas periferia. Segundo o Rigon, a empresa já está em diálogo com a SP Trans, que é a gerenciadora do sistema de transporte da capital paulista. Em breve, começam os testes de rua, inicialmente com peso simulando passageiros para homologação. Também já houve apresentações para outras gerenciadoras, como o Urbis, a organização de Curitiba S.A. da capital paranaense.
A ANFRI, a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, informou neste sábado, dia 13 de abril, que o Banco Mundial aprovou nesta sexta-feira, dia 12 de abril, financiamento de aproximadamente 460 milhões de reais, cerca de 90 milhões de dólares, para a implantação de um sistema de corredores exclusivos de ônibus rápidos do BRT e vias de tráfego misto ligando as cidades da região em Santa Catarina. A estimativa é que a assinatura do documento final para a liberação do dinheiro ocorra até agosto de 2024. Paralelamente, a Associação das Prefeituras ocorre com a aprovação do empréstimo pela Secretaria da Casa Civil e pelo Senado. O procedimento é necessário porque o governo federal é garantidor, uma espécie de fiador nesta operação de crédito. Os 11 municípios que serão beneficiados pelo sistema de transportes terão de dar uma contrapartida de aproximadamente 153 milhões de reais, em torno de 30 milhões de dólares, e poderão ser captados em torno de 215 milhões de reais, que dão em torno de 42 milhões de dólares, da iniciativa privada como investimentos. A ANFRI também negocia apoio financeiro e técnico do governo de Santa Catarina. O empréstimo do Banco Mundial tem prazo de 22 anos para ser pago e a carência é de 7 anos. O projeto de BRT estará inserido no Promobis ANFRI, projeto de mobilidade integrada sustentável da região da Foz do Rio Itajaí. O sistema de corredores deve contar integralmente com ônibus elétricos para ligar 11 cidades, sendo elas Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itapema, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. A estimativa é para 4 corredores exclusivos, sendo eles o Sistema Central, Circular, Sistema Sul e Sistema Norte. Também deve haver 2 linhas mistas, com vias preferenciais para ônibus, mas não exclusivas em todo o trajeto. Essas 2 linhas mistas vão formar o Sistema Oeste para os municípios de Luiz Alves e Ilhota. Ao todo, mais de 560 mil pessoas devem ser atendidas pelos sistemas integrados de ônibus. Nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, o Tribunal Comercial de Mechelen, um tribunal da Bélgica que trata de litígios comerciais, decretou a falência de uma das mais tradicionais fabricantes de ônibus, trolebus e semi-reboques da Europa, a Van Hool, que tinha 77 anos de atuação. Após um mal-sucedido plano de recuperação judicial, os problemas administrativos agravados pela disputa por heranças entre a família fundadora, a justiça entendeu que a empresa não tinha condições de se reerguer. As dívidas, de acordo com o tribunal, beiram de 400 milhões de euros, ou em conversão de moedas, dá em torno de 2,17 bilhões de reais. Para se ter uma ideia do valor das dívidas, o grupo Itapemirim, das viações Itapemirim-Caiçara, quando tiveram a falência decretada em setembro de 2022, registrava um débito de 2,2 bilhões de reais. O Brasil já assistiu à falência de tradicionais fabricantes de ônibus, como a Caio, comprada pelo grupo de operadores de ônibus de São Paulo ligados à família Ruas, no início dos anos 2000, e em 2017 a Buscar, comprada pelo grupo que também havia adquirido a Caio. A Comil teve risco de falência, mas se reergueu durante a recuperação judicial. 4 grupos empresariais mostraram interesse na compra da Van Hool antes da falência, mas as atrativas não avançaram. Porém, agora, depois da falência, a massa falida, maquinários e galpões podem ser adquiridos por meio de leilão ou acordos judiciais. E estes grupos empresariais declararam à imprensa belga que ainda mantém interesse. O grupo VDL, que fabrica ônibus e tem sede na Holanda, e a Schmitz Cargobull, de semi-reboques, sediada na Alemanha, apresentaram uma oferta de conjunta para o OEM de ônibus. Há também uma oferta do empresário belga Guildo Dumarey, que conta com o apoio do American ABC, grupo de revendedores da Van Hool nos Estados Unidos, no qual a família Van Hool detém uma participação de 33%. Caso a oferta da VDL Cargobull fosse aceita, a VDL assumiria o controle da parte do negócio dos ônibus, enquanto a Cargobull seria responsável pelos veículos industriais e semi-reboques. O futuro para alguns funcionários da Van Hool ainda é incerto. A oferta VDL Cargobull
manteria entre 650 e 950 funcionários e haveria cerca de 1,6 mil demissões, a maioria da fábrica em Koninski-Shotin. A Van Hoon tinha operações na Bélgica e em Skopje, na Macedônia do Norte. A empresa teria uma série de pedidos de veículos pendentes, incluindo um pedido de 20 unidades para o X-City para Paris e parte de um pedido de 56 ônibus para uma nova linha em Paris. Há também um pedido para o Quibus Holanda, cobrindo 93 ônibus, incluindo 54 ônibus elétricos, a bateria A15 LEE. Ainda não se sabe se estes pedidos vão ser atendidos. Fundada em 1947, a Van Hoon tinha operações na Bélgica e na Macedônia do Norte. E agora, dia 8 de abril de 2024, depois de mais 77 anos de atuação, a Van Hoon finalmente chega ao seu fim. Mais uma empresa de ônibus alega crise e anuncia que deve parar as atividades na região metropolitana de Salvador. Desta vez, foi a vez da Avanço Transportes. A companhia tem linhas que saem de Candeias, Camaçari e Lauro de Freitas. A aviação soltou comunicado na última sexta-feira, dia 5 de abril, dizendo que a tarifa está defasada, que já acumula déficits e há risco de pagamentos de compromissos financeiros a não serem honrados. Assim, a Avanço Transporte diz que entregou de volta as linhas para a Gerba, a agência do governo do estado que gerencia os transportes. O Sindimetro, o sindicato que representa os trabalhadores, confirmou a intenção da empresa e se disse preocupado com o futuro dos funcionários e da situação dos transportes metropolitanos como um todo. A empresa Costa Verde, também alegando dificuldades financeiras, comunicou o fim das atividades. O Sindimetro ainda diz que acredita que a situação só vai melhorar como uma licitação do sistema para dar segurança jurídica aos contratos. Em nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira, dia 10 de abril, a Gerba informou ainda que negocia com as empresas Costa Verde e Avanço Transportes para a retomada das operações no transporte público de Salvador. A agência explicou também que não haverá suspensão de entrega das linhas da empresa Avanço Transportes, no prazo anunciado pela empresa. Confira a íntegra na nota desta quarta-feira divulgada pela Gerba. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia informa que permanece em negociações com as empresas Costa Verde e Avanço. Com relação a Avanço Transportes, em reunião do dia 9 de abril de 2024, fica decidido que haverá suspensão da entrega das linhas no prazo anunciado pela empresa, garantindo que a população não sofrerá descontinuidade do transporte metropolitano. Da mesma forma, continuam as tratativas com a empresa Costa Verde, garantindo não trazer qualquer prejuízo à população. A Gerba reafirma seu compromisso em promover um transporte metropolitano seguro e acessível para todos os cidadãos. Os advogados do Grupo Garcia Brasil Sul protocolaram nesta sexta-feira, dia 12 de abril, um requerimento para que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorize a operação temporária da empresa Santo Anjo da Guarda S.A. sob as linhas ativas da Brasil Sul Linhas Rodoviárias Limitada. A autorização seria pelo período de 30 dias, para que sejam assim mantidos os atendimentos dos mercados e linhas operadas pela Brasil Sul no período de efetivação da incorporação. Após este prazo, com a efetivação da incorporação após a extinção do registro da Sociedade da Brasil Sul, um novo processo seria aberto na ANTT, solicitando a efetivação da transferência dos mercados concedidos e registrados sob a licença operacional da Brasil Sul para a licença operacional da empresa Santo Anjo, sendo assim extinguindo de fato o CNPJ, o TAR e a licença operacional da Brasil Sul Linhas Rodoviárias. O Grupo Garcia Brasil Sul, até então formado pelas empresas Viação Garcia, Brasil Sul Linhas Rodoviárias, Princesa do Ivaí e Londres Sul, passou a contar com a empresa Santo Anjo da Guarda em novembro de 2023, após o grupo adquirir 49% da empresa de transporte rodoviário. E em fevereiro de 2024, com a anuência da ANTT, o grupo passou a deter 100% de participação da empresa.
Muito se foi comentado na época sobre a possível incorporação da empresa Santo Anjo pelas empresas que já estavam no grupo, onde seria extinguida da marca Santo Anjo, seria extinta, e as linhas transferidas para a Aviação Garcia ou para a própria Brasil Sul. Com forte atuação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a Santo Anjo da Guarda tem um forte nome no mercado no sul do país, e este ano completa 77 anos de atuação no mercado de transporte rodoviário de passageiros. A empresa foi a primeira do setor no Brasil a obter certificação oficial instituída pelo Regulamento dos Serviços Rodoviários Interestaduais e Internacionais de Transporte Coletivo de Passageiros do Ministério dos Transportes em 1971. Portanto, assim, o certificado de registro número 1. Seu nome foi uma homenagem à localidade onde ela surgiu, o bairro Santo Anjo da Guarda, que fica localizado a 12 quilômetros do centro de Tubarão, em Santa Catarina, local reconhecido pelas suas famosas águas termais, as Termas da Guarda. Em 2014, após a empresa ser adquirida pelo empresário Sérgio Tadeu Pereira e seu filho Carlos Henrique Pastro Pereira, uma nova direção passou a comandar a empresa, passando assim a fazer parte do grupo econômico, composto pelas empresas gaúchas Navegantes, Sogil e Visate. Um ano após a troca do quadro societário, a sede administrativa da empresa foi transferida para Florianópolis, em Santa Catarina, na Avenida Governador Ivo Silveira, número 2715, no bairro Capoeiras, e em 2022 registrou um faturamento de 3,5 milhões de reais por mês, cerca de 42 milhões de reais por ano, transportando mais de 1 milhão de passageiros por ano e com cerca de 130 funcionários. Na época em que foi anunciada a aquisição, o empresário e presidente do Grupo Garcia Brasil Sul comentou que, assim como a Aviação Garcia, a Santo Anjo é uma empresa rica em histórias e que também carrega um forte legado. A Brasil Sul Linhas Rodoviárias surgiu em 2004, em um imóvel alugado na Vila Nova, na região central de Londrina, no Paraná, com uma equipe de 80 colaboradores e uma frota de 32 ônibus, liderados por José Boicó e Estefano Boicó Júnior, após dissolução parcial da Expresso Nordeste de Campo Mourão. Em apenas 5 anos, fez a sua primeira aquisição. Comprou a companhia Francovig, que operava 16% do transporte urbano em Londrina. Nascia assim a Londrisul, que hoje responde por 35% do serviço no município, com 123 ônibus. A estratégia do grupo sempre foi crescer por meio de aquisições de outras companhias. A compra da Francovig foi o primeiro passo, e após 10 anos de operação, em 2014, a Brasil Sul adquiriu a tradicional Aviação Garcia, juntamente com as outras duas empresas do grupo, a Princesa do Ivaí e a Aviação Ouro Branco, uma grande referência em transporte rodoviário do país. Nascia então o Grupo GBS, o Grupo Garcia Brasil Sul, com cuidado da direção em manter a personalidade de suas duas principais empresas, a força da marca da Aviação Garcia, com 80 anos de história à época da aquisição, e a modernidade e busca constante por inovação da Brasil Sul. Dos 80 colaboradores que iniciaram a jornada da Brasil Sul em 2004, hoje mais de 2.000 funcionários integram o quadro de pessoal do grupo. A frota de 32 ônibus aumentou e se modernizou ano a ano. Atualmente são cerca de 800 veículos que rodam quase 6 milhões de quilômetros ao mês, transportando a média de 21 milhões de passageiros por ano. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus urbano que fazia o serviço intermunicipal metropolitano acabou batendo na traseira de uma carreta na tarde desta última terça-feira, dia 2 de abril, na altura do quilômetro 13 da rodovia estadual MG 030, em Nova Lima, na região metropolitana de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, 21 pessoas apresentaram ferimentos leves, diversos com o acidente. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. Um helicóptero de bombeiros também foi acionado para o local da ocorrência. Um ônibus urbano da empresa Plataforma Transportes acabou destruído após um incêndio dentro da garagem da empresa, localizada na Avenida Afrânio Peixoto, a antiga Avenida Suburbana, em Salvador, na Bahia. O incidente dentro da empresa ocorreu na noite desta última terça-feira, dia 2 de abril, quando as chamas surgiram perto de um posto de abastecimento. Em poucos minutos, o vazamento de óleo pegando fogo
acabou atingindo um dos ônibus que seguia estacionado em parte da garagem. Alguns funcionários, ao perceber o incidente, retiraram outros ônibus, como forma de se evitar em que mais coletivos acabassem destruídos pelas chamas. Um ônibus rodoviário da aviação Pássaro Marrom acabou colidindo e atropelando um bovino na noite desta última segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 26 da rodovia estadual MG 173, no município de Conceição dos Ouros, no sul de Minas Gerais. A linha que o ônibus fazia no momento do acidente não foi informada pela corporação. Com o atropelamento, a parte da frente do ônibus acabou destruída. Apesar do susto, não houve feridos. Todos os passageiros acabaram transferidos para um outro ônibus rodoviário e seguiram viagem em segurança. O animal acabou morrendo no local e precisou ser retirado por agente da concessionária EPR. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus urbano acabou interditando parcialmente a rodovia estadual BA-210, nas proximidades do mercado do produtor, no bairro Tabuleiro, em Juazeiro, no interior do estado da Bahia. No local, o ônibus que teve a parte da frente destruída, é possível encontrar também diversas melancias que seriam transportadas pelo caminhão. Um engavetamento que envolveu um caminhão e um ônibus da Transportes Capelini, que presta serviço para a MTU, em um veículo utilitário, deixou ao menos uma pessoa ferida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 2,9 da rodovia estadual SP-101 em Campinas, na manhã desta quarta-feira. A concessionária, que administra o trecho, informa que devido ao engavetamento houve um bloqueio de uma das faixas, o que gerou congestionamento por volta de 9h30 da manhã. O passageiro ferido no acidente não teve a identidade revelada e acabou atendido no local. Um menino de 10 anos que não teve a identidade revelada acabou atropelado por volta de 5h10 da tarde desta quinta-feira, dia 3 de abril, na rodovia estadual RS-348, na cidade de Agudo, no interior do Rio Grande do Sul. De acordo com o batalhão rodoviário da Brigada Militar, o acidente ocorreu na rodovia que fazia ligação com a cidade de Dona Francisca. O menino apresentou lesões após cair da bicicleta durante o acidente com o ônibus e precisou ser encaminhado para o hospital de Agudo e posteriormente foi transferido com ferimentos graves para o Hospital Universitário de Santa Maria. Segundo a Brigada Militar, o motorista do ônibus e os demais passageiros não apresentaram ferimentos. Um micro-ônibus escolar acabou sofrendo um grave acidente na manhã desta quinta-feira, quando trafegava pela rodovia estadual SE-100, na altura do município de Indiaroba, deixando o motorista ferido. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Sergipe, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e em seguida capotou. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência. O estado de saúde do motorista do micro-ônibus não foi informado. Um ônibus urbano do consórcio União, que operava a linha 3 Venda Centro Rodoviária, acabou pegando fogo na tarde desta última quarta-feira quando seguia viagem na localidade conhecida como Sapucaia. De acordo com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, o coletivo possuía poucos passageiros no momento do incidente e que não houve feridos. A administração municipal informa que uma possível pane elétrica no momento causou um incêndio que acabou controlado pelo motorista. O Corpo de Bombeiros de Campos afirma que não foi acionado para a ocorrência envolvendo um incêndio no ônibus. Um ônibus rodoviário da empresa Matriz Transportes, que fazia a linha de Rio Branco a Goiânia, acabou pegando fogo na tarde desta quinta-feira na BR-364. De acordo com a PRF, o incidente ocorreu na altura do distrito da Vista Alegre do Abunã, na zona rural de Porto Velho. O incêndio, segundo testemunhas, teria se iniciado na parte traseira do ônibus, onde está localizado o motor Mercedes-Benz. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, entretanto o coletivo ficou totalmente destruído pelas chamas. Apesar do susto, não houveram feridos. Um grave acidente envolvendo 2 caminhões e um ônibus rodoviário da aviação Eucatu acabou deixando um dos motoristas de um caminhão morto nesta quinta-feira. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu na BR-364, no município de Jaciara, no interior do Mato Grosso, e chamou a atenção de quem passava pela região. Um dos motoristas do outro caminhão acabou preso às ferragens e acabou resgatado e encaminhado para o Hospital Municipal de Jaciara. A dinâmica do acidente não é informada. Agentes da concessionária Nova Rota do Oeste do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso atenderam a ocorrência.
Os caminhões estavam carregados com grãos, que ficaram espalhados pela pista, permanecendo bloqueada por algumas horas. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus urbano acabou deixando um casal morto no fim da tarde desta quarta-feira na Avenida Brasil, na altura do bairro de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações Rio, agentes da 7 Rio e agentes do Corpo de Bombeiros atenderão a ocorrência no sentido Rio. O acidente ocorreu em um dos acessos para a linha amarela, principal via expressa de ligação da Avenida Brasil com a Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. A perícia foi acionada para o local e a pista foi liberada às 6h30 da tarde e o trânsito ainda era lento nesse horário. Um ônibus urbano da empresa Transporte Futuro do Grupo Redentor foi incendiado na noite desta última quinta-feira quando trafegava pela Avenida Bem-vindo de Novaes, no bairro de Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bandidos armados pararam um coletivo, renderam o motorista e determinaram que todos os passageiros desembarcassem. Em seguida, atearam fogo. O veículo fazia a linha 945 Recreio Taquara e ficou completamente destruído. As chamas acabaram chamando a atenção de moradores nas principais redes sociais. Apesar do susto, não houve feridos. Segundo os militares, os bandidos são da favela Fontela. Agentes do 31º Batalhão da PM da Barra da Tijuca intensificaram o patrulhamento, entretanto ninguém foi preso. Um acidente envolvendo 2 ônibus urbanos de piso baixo deixou ao menos 10 feridos, incluindo um bebê, na tarde desta sexta-feira, local na via Cesare Castiglione, próximo ao terminal Monte Mário. De acordo com a polícia de Roma, a colisão ocorreu na região do centro da capital italiana e chamou a atenção de moradores e turistas. A polícia municipal informa que ambos os motoristas envolvidos no acidente farão exames para verificar alguma substância entorpecente ou álcool. De acordo com informações preliminares, uma recém-nascida de apenas 2 meses está entre os feridos e foi levada em código vermelho para o Hospital Policlínio Gemelli. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário por volta das 5 da tarde nesta sexta-feira deixou um casal morto no bairro Guarda, na cidade de Tubarão, no interior de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros informa que a colisão entre os veículos ocorreu na rodovia estadual, a SC 390, que ao chegarem no local, os militares já encontraram um casal sem vida. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina também atenderam a ocorrência. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus rodoviário da Transnorte acabou deixando um motociclista morto na noite desta sexta-feira. A colisão ocorreu por volta de 7 da noite, na rodovia estadual MG 404, na altura do distrito de Ferreirópolis, na cidade de Salinas. A rodovia faz ligação entre as cidades de Salinas e Taiobeiras, na região do norte de Minas. Agentes do SAMU e da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionados para o local do acidente. A linha que o ônibus fazia não foi informada, bem como a identidade da vítima. A colisão entre um veículo de passeio e um micro-ônibus da cooperativa Altercamp, que operava o serviço Corujão, deixou um homem morto no fim da madrugada deste sábado, dia 6. O acidente teria ocorrido por volta de 5h20 da manhã, na altura do quilômetro 72 da rodovia Santos Dumont, no município de Campinas, na SP-075. O motorista do carro, que não teve a identidade revelada, acabou morrendo no local do acidente, como informa o Corpo de Bombeiros de São Paulo. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência. O micro-ônibus seguia parado em um ponto para o embarque de passageiros, quando houve a colisão no carro na traseira do coletivo. Cerca de 20 passageiros a bordo do ônibus não se feriram. Uma viagem entre os municípios baiano de Wagner e Seabra acabou causando transtorno após um ônibus rodoviário da aviação Entran perder o controle e sofrer um acidente na noite desta última sexta-feira. O ônibus acabou saindo da BR-242 quando trafegava nas proximidades da entrada da cidade de Lençóis, também no interior da Bahia. Segundo informações dos passageiros, ao perceber que passou da entrada da cidade de Lençóis, o motorista realizou uma manobra e o ônibus caiu em um barranco e por pouco não tombou, causando medo e pânico entre os passageiros. Com o incidente, alguns dos pneus do coletivo acabaram furados, o que impossibilitou a retirada imediata do veículo do local do acidente, que ocorreu por volta de 8 da noite. A aviação Entran precisou providenciar outro ônibus para que seus clientes pudessem viajar em segurança
e que acabou atrasando a viagem dos passageiros. A empresa ainda não se manifestou sobre o incidente com um de seus ônibus. Um motociclista de 38 anos que não teve a identidade revelada acabou morrendo na madrugada deste sábado, dia 6, após colidir com a frente de um ônibus rodoviário na Aviação Cunha. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 179 da rodovia estadual GO 080, no município de Goianésia. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência e constataram que o óbito do motociclista. Um micro-ônibus da empresa Serra Verde acabou pegando fogo na tarde desta última sexta-feira, na altura do quilômetro 30 da BR-356, em Itabirito, nas proximidades do acesso à BR-040, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Segundo a corporação, por conta do incidente, o fluxo de veículos acabou intenso e ficou interrompido no sentido Belo Horizonte. O motorista informou que houve um problema mecânico calhado no incêndio. A empresa Serra Verde informa que o micro-ônibus seguia fora de operação e não transportava passageiros e que está se colaborando com as autoridades para investigar as causas do incêndio e garantir a segurança de seus colaboradores e clientes. Um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Expresso Vitória chamou a atenção no início da tarde deste último domingo. O coletivo bateu em um poste de energia na estrada do Coco, em frente ao Hospital Menandro de Farias, na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, após o motorista perder o controle da direção. Por conta do acidente, houve congestionamento na região e, apesar do susto, não há informações sobre feridos. Com o impacto da batida, muitos fios ficaram soltos no chão e a empresa Noenergia Coelba, responsável pelo abastecimento da energia, já foi acionada. A empresa afirmou que, até as 2 da tarde, 97% dos clientes e moradores da região já estavam com o serviço de energia restabelecido. Um ônibus rodoviário de propriedade particular que realizava viagens entre a região de Chapada até São Luís acabou tombando e caindo na ponte da região conhecida como Armazém, na cidade de Barreirinhas, no interior do Maranhão. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver alguns passageiros a bordo de uma ponte de madeira após deixarem o ônibus tombado. Segundo informações preliminares, apesar do susto, não houve feridos graves. Alguns passageiros teriam sofrido apenas escoriações leves. Um ônibus urbano da empresa Transportes Costa Verde acabou virando alvo de um ato de vandalismo durante uma viagem na orla de Salvador, na tarde deste último domingo, dia 7, dia do clássico Bahia e Vitória, na Arena Fonte Nova. Nas imagens que circulam nas principais redes sociais e em grupos de mensagens para o aplicativo, é possível ver diversos homens no teto do ônibus e pendurados nas portas em algumas janelas. A porta traseira do ônibus é quase arrancada, quando, segundo relatos, os homens vândalos tentaram abrir a mesma utilizando a força. A Polícia Militar do Estado da Bahia ainda não se manifestou sobre a cena do coletivo vandalizado durante uma viagem na orla da capital baiana, até a publicação desta reportagem. Um acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus rodoviário da Aviação Garcia acabou deixando um homem morto na noite deste último domingo, como informa a Polícia Militar Rodoviária do Paraná. De acordo com a corporação, o acidente teria ocorrido por volta de 11h30 da noite, na rodovia estadual PR-444, no município de Arapongas, no norte do Paraná. A rodovia faz ligação entre Londrina e Maringá, na mesma região. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam a ocorrência do acidente. O motorista da caminhonete, que não teve identidade revelada, acabou morrendo no local. Uma passageira da caminhonete e outros 5 passageiros da Aviação Garcia apresentaram ferimentos graves e precisaram ser encaminhados para hospitais da região, como informou o Corpo de Bombeiros. Um ônibus urbano da Aviação VG acabou sofrendo um acidente na manhã desta segunda-feira quando trafegava pela rua Bento Lisboa, no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. O ônibus fazia a linha 497 Penha a Laranjeiras, quando em um certo momento teve uma das rodas dianteiras quebradas, parando na calçada. De acordo com o perfil Rádio Motor Notícias, apesar do susto, não houveram feridos. Nas redes sociais e em grupos de mensagens por aplicativo, os passageiros da cidade do Rio afirmam que a falta de fiscalização do transporte municipal segue causando problemas e acidentes, como o que foi registrado nessa manhã. Um incêndio de grandes proporções acabou destruindo na madrugada desta terça-feira ao menos 19 ônibus e micro-ônibus que são utilizados para o transporte escolar na cidade de Jaguariúna. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incêndio se iniciou dentro da garagem de ônibus localizada no bairro Jardim Roseira e, apesar do susto, não houveram feridos, gerando apenas danos materiais.
A Prefeitura de Jaguariúna informa que uma força-tarefa foi criada para viabilizar novos ônibus e com isso o retorno do transporte escolar siga ocorrendo. A administração municipal afirmou que conseguiu disponibilizar novos carros e nenhuma criança ficou sem transporte nesta terça. O pátio da empresa foi interditado até a chegada da perícia. Imóveis vizinhos à garagem também terão os danos avaliados. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da empresa RM Viagens, Turismo e Locação acabou deixando 9 mortos e 23 feridos na madrugada desta quinta-feira, dia 11, como informa a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 885, na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, por volta de 4h30 da manhã. O ônibus fretado saiu do Rio de Janeiro e teria como destino a cidade turística de Porto Seguro, na Bahia. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia e do Serviço de Urgência do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram atendidos no local e alguns encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. A unidade ainda não informou o estado de saúde dos feridos até a publicação desta reportagem. Segundo a PRF, 34 pessoas seguiam viagem no momento do acidente. 8 passageiros acabaram morrendo no local, com 24 feridos. A corporação afirma que 2 motoristas não apresentaram ferimentos. Por volta de 9h30 da manhã, a morte da 9ª vítima acabou confirmada pelo Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde não resistiu aos ferimentos após uma cirurgia. A dinâmica do acidente não foi informada. A causa segue analisada, como informam as autoridades. A Flixbus lançou uma promoção que oferece até 80% de desconto em passagens para todos os destinos no Brasil. A oferta irá dos dias 9 a 15 de abril, com preços começando em R$ 9,99. As promoções só estarão disponíveis no aplicativo ou no site da Buser. A empresa está presente em 14 estados e mais de 100 cidades. Além de destinos comuns, a Flixbus destacou que a promoção pode ajudar os fãs da cantora Madonna, que virá para o Rio de Janeiro no começo de maio para um show gratuito da The Celebration Tour. Segundo a empresa, o período de viagem das passagens com promoção vai de 9 de abril até o dia 28 de maio deste ano. Dentre os trechos com preços iniciais em R$ 9,99 estão Curitiba, Florianópolis, Aracaju e Recife, João Pessoa e Recife, Paraty e São Paulo. Os passageiros poderão escolher outros destinos e compensar a emissão de CO2 de sua viagem. A Nova Itapemirim Suzantur informou com exclusividade no início da tarde desta quarta-feira, dia 10 de abril, as previsões das datas de 3 linhas que devem retomar neste mês, após a liberação dos quadros tarifários por parte da ANTT. As datas podem sofrer alterações. A primeira linha será a Feira de Santana Recife, que tem como previsão para operar no dia 18 de abril de 2024. A segunda linha é o trecho entre Teófilo Otoni e São José dos Campos, que tem como previsão de início das operações no dia 19 de abril. E por último, a linha entre Iúna, no Espírito Santo, a São Paulo, com previsão de início das operações no dia 21 de abril de 2024. A Solcicam pede de novo na Justiça que a Nova Itapemirim Suzantur devolva guichês que não foram reativados. A Suzantur opera por meio de arrendamento judicial as linhas e estruturas das viações e Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. A administradora dos terminais já teve pedido semelhante negado em primeira instância pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do TJSP. É o mesmo juiz que decretou a falência e na mesma decisão permitiu o arrendamento. A Solcicam, no entanto, insiste em ter os espaços de volta e entrou em um recurso datado de 5 de abril de 2024, uma vez que o registro de entrada no sistema da justiça ocorreu na quinta-feira, dia 11. Como na primeira instância, de novo, a Solcicam alega uma suposta inércia por parte da Suzantur em assumir as linhas que eram operadas pelas empresas que faliram e que isso causa prejuízos à administradora dos terminais. A Suzantur retomou, desde 4 de março de 2023, pouco mais de 50 linhas. A Solcicam ainda pede que, além de ter os espaços de volta, possa alugá-los para outras empresas de ônibus. A Solcicam relaciona os terminais que alega que não houve retomada das operações pela Suzantur, ou que parcelas de aluguel dos contratos não foram pagas. A administradora, no entanto, cobra da Suzantur aluguéis que não foram pagos desde 2019, no período, portanto, 3 anos anterior à falência,
e de quando o Grupo Itapemirim ainda era administrado por Sidney Piva de Jesus, dono da Itapemirim Caiçara, no momento em que as empresas quebraram. A 7 de Santos, companhia de engenharia de tráfego, que também é responsável pelo terminal rodoviário da cidade do Litoral Paulista, emitiu autorização para a Nova Itapemirim Suzantur realizar embarque e desembarque no local. O documento, assinado pelo diretor-presidente do órgão, Antônio Carlos Silva Gonçalves, é de quarta-feira, dia 10 de abril, e foi entregue à empresa de ônibus nesta sexta-feira, dia 12. A Suzantur tem o direito, por meio de arrendamento judicial, de operar por 2 anos linhas e estruturas correspondentes às empresas Itapemirim e Caiçara, que faliram em 2022. De acordo com o diretor de operações da Nova Itapemirim Caiçara, Júlio de Assis, a liberação já vinha sendo tentada pela empresa desde o início do processo de retomada das linhas. Ainda segundo Assis, agora com a autorização será possível colocar a linha de Santos a Ipatinga via ABC. A estimativa é de que o serviço entre em funcionamento no início de maio, com possibilidade de mudanças na previsão. A equipe de fiscalização do DETRO-RJ iniciou hoje a primeira operação. Todos os passageiros são passageiros e passageiras do ano. A ação visa promover a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no transporte intermunicipal e atender às demandas do Ministério Público e do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência. Mais de 40 coletivos foram abordados na ação. 7 foram autuados e 5 recolhidos após constatar irregularidades, como descumprir as normas de acessibilidade vigentes, circular com ausência ou defeito no cinto de segurança e trafegar com um sinal sonoro ou luminoso de parada defeituoso. A operação aconteceu durante toda a manhã na rodoviária do Rio, no terminal Alvorada e em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.